Mas é interessante que mesmo no Evangelho de São Mateus, pouco tempo depois, quando Jesus começa a falar da cruz, Pedro desconversa e tenta Jesus. E Jesus lhe diz: sai para lá, Satanás, porque você está pensando como os homens e não como Deus. No Evangelho de hoje, São Lucas fala que Jesus proibiu que eles espalhassem a notícia. Por que é que ele não queria que dissessem que ele era o Cristo? É que, na verdade, o Cristo que era esperado, o Messias prometido que era esperado nos tempos de Jesus, eram muito diferentes daquele messianismo que Jesus mesmo veio trazer. Uns esperavam que ele fosse um guerreiro, que fosse libertar o povo do domínio dos romanos. Outros pensavam que ele fosse um sacerdote legalista, que fosse restaurar o culto no templo. Jesus era alguém completamente diferente. Mas aí Jesus faz um outro desafio que vai mostrar a qualidade do discipulado. Quem quiser vir após mim, renuncie a sua cruz e me siga. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que significa renunciar a mim mesmo? Significa renunciar ao mal que está em mim. Em primeiro lugar, ao meu próprio egoísmo. É interessante que o egoísmo dos outros nos incomoda, né? Fulano é tão egoísta, ele só pensa em si mesmo. Mas o Evangelho de hoje nos mostra que nós temos que olhar o egoísmo que está em nós. A cruz, sem dúvida alguma, representa as forças do mal que querem vencer o anúncio do reino e que Jesus vai transformar em instrumento de salvação. Mas antes de ver o defeito nos outros, nós somos convidados a ver o defeito que está em nós. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. As forças do mal existem. Sabem, meus queridos, existem várias maneiras de se encarar a crise. A crise em si não é uma coisa ruim. A crise tem a ver com acrisolar, né? Purificar no ouro, no cadinho, purificar o ouro no fogo da provação. Mas existem maneiras diferentes de se comportar diante da crise. Existem aqueles que fogem da crise. Já ouviram falar em complexo de avestruz, né? Enfia a cabeça debaixo da terra porque não quer ver os problemas. Existem aqueles que fogem no futuro. Não tem solução. A única maneira é Jesus voltar, acabar com esse mundo e começar um mundo novo. Outros se refugiam no passado. Tempo bom, não volta mais. E acha que o bom é o que estava no passado. O profeta, ao contrário, é alguém que fala para o seu tempo, para pessoas do seu tempo. É alguém enraizado no passado, porque sabe que ele é portador de uma grande tradição. Com o coração aberto para o futuro, porque ele sabe que o futuro pertence a Deus. Mas com os pés fincados, mesmo que seja na lama, mas do seu tempo, aonde ele vai com o seu povo enfrentar os desafios do mal, não fugindo da cruz que se avizinha no seu horizonte. Então vejam, hoje nós somos chamados a responder não apenas quem é Jesus, mas a responder também que tipo de discípulo sou eu, ou se preferirem, quem sou eu. Porque a identidade que eu atribuo a Jesus vai classificar a identidade minha enquanto cristão. Se Jesus para mim é apenas um iluminado, como querem, por exemplo, os espíritas,
o meu comportamento diante dele será um. Se eu quiser que Jesus seja apenas um líder político, o meu comportamento diante dele será outro. Se eu acreditar que Jesus é o Filho de Deus que veio para me salvar e salvar a humanidade, o meu comportamento será outro. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus pergunta aos discípulos, quem sou eu? E ele olha nos nossos olhos e pergunta, quem sou eu para você? Ele também nos olha e nos leva a perguntar, que tipo de discípulo eu sou diante do Mestre? E aí sim, nós poderemos, transformados pela graça de Deus, assumir o discipulado missionário de que a igreja tanto precisa. E com o Cristo sermos capazes de renunciar ao mal que está em nós, para podermos ajudar os irmãos a transportarem a cruz, que muitas vezes lhes pesa, e assim, com o Cristo, podermos transformar o mundo a partir de dentro. Que Deus nos dê a graça desta profunda conversão. Professemos a nossa